eu tava até falando, esse ano já vai fazer 12 anos, né, que eu tô trabalhando com isso. A gente já viveu umas 36 crises, pandemia, apocalipse zumbi, ataque alienígena. É isso aí. Meteoro, Nibiru. Estamos nessa, né? Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui hoje com... Puta, cara, que prazer inenarrável. Tô aqui com meu amigo Elton para falar de microusinagem, processos de microusinagem. O Elton tem uma empresa, ele vai contar um pouco da história da empresa pra gente, contar sobre a microusinagem. E o Elton é um convidado especial porque ele tem um caminhão de histórias boas de contar. Então, vamos ver como é que vai ser esse bate-papo hoje. Fala aí, Elton, tudo bem, cara? Fala, garoto. Bom, primeiro eu queria dizer que é um imenso prazer, como você disse, inenarrável estar participando, né, do Café Primeiro. E, enfim, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer mesmo, tô até emocionado de poder estar com vocês e expor assim um pouquinho algumas histórias engraçadas, algumas coisas tão engraçadas, enfim, do nosso dia a dia, né, nessa área, né, de usinagem. Não, fantástico. Eu e o Elton, nós estudamos juntos, né? A gente se formou em engenharia na mesma faculdade fatídica. Não fatídica, foi um bom curso, eu tô de sacanagem, né? A gente se formou na Facens, em Sorocaba, e eu e o Elton, nós temos uma coisa em comum, que a gente fez uma outra faculdade antes, né? E daí você, com quanto tempo da outra faculdade você entrou na Facens, Elton? Com 2 anos, 3? Cara, eu fiz, na verdade, eu fiz 2 anos de publicidade, né? Publicidade e marketing. Daí, o meu pai, até começa a história da empresa aí, meu pai já tinha empresa, né, de usinagem, né? Acho que 10, 15 anos. Eu até cheguei a trabalhar com ele no começo, na década de 90 e tal. Trabalhava de office boy, enfim, fazia algumas coisas. E daí, depois, era um mercado legal, marketing, publicidade é legal, mas assim, eu falei, não, acho que não é muito a minha cara, não. Sempre gostava de exatas, vou pra engenharia. Aí meu pai, nossa, agora vai fazer engenharia mecânica pra me ajudar. Beleza, vou fazer engenharia da computação. Meu pai, não. Ai, meu Deus, beleza, computação, e tava aquele tempo da mecatrônica, né? E robotização, automação, era tudo muito novo, tudo muito bacana. Aí fiz mais 2 anos, 3 anos de engenharia de computação. E aí eu trabalhava até como desenvolvedor numa empresa grande e aí a gente começou aquela crise, se não me engano, em 2000, enfim, são tantas crises que a gente até esquece, mas uma dessas daí tava meio pra baixo, daí meu pai, você não quer trabalhar comigo e tal, daí eu falei, vamos mudar pra mecânica então, dá pra aproveitar as matérias, já tinha feito, né, uma parte das matérias básicas, né, e aí teve um ano, o primeiro ano eu fiz umas 12 matérias, um negócio assim louco pra poder acompanhar e conseguir me formar. E aí que a gente fez acho que foi 3 anos, né? A nossa turma se juntou no 3º ano, então. Terceiro ano. E aí conseguimos... E aí sim, meu pai ficou feliz. Eu falei, agora... Aí a gente fala assim de microusinagem, mas difícil assim, existem algumas definições. Microusinagem é aquela usinagem de peças abaixo de 5 milímetros de diâmetro, ou tem gente que até parte para um negócio assim, peças de nanômetros, né, posso até meio nanotecnologia, mas também não é tanto. Então, eu vou, assim, por definição, não vou me ater à definição, né, até porque existem várias, mas assim, vamos falar de peças pequenas, né, e dentre essas peças pequenas, com foco naquelas que às vezes têm operações de microusinagem, que podem ser, por exemplo, microfuração. Então você tem aí
microfresas, fresas de 150 nanômetros, né? Isso aí dá o quê? 15 centésimos, né? Furadeiras e peças de 3 milímetros, né? Que elas têm até, inclusive, medidas, né? Padrões de medida especiais, né? São os pentelésimos, né? Tem outros tipos de categoria. A peça some, né? O cavaco é maior que a peça, acontece muito. A peça entra não é o cavaco que entra no dedo do cara, é a peça que entra. É comum acontecer, às vezes, umas coisas desse tipo. Pra quem tá ouvindo que não tá habituado com esses números, né? A gente tá falando de uma broca de, por exemplo, 15 centésimos. São 15 vezes 1 centésimo de milímetro, né? Acho que por padrão, um fio de cabelo tem em torno de 20 centésimos um fio de cabelo, né? Então, estão falando de peças, às vezes de furos de operações com medidas inferiores ao de um fio de cabelo, diâmetro de um fio de cabelo, por exemplo. Uhum. Então, é muito pequeno, então o cara tem que enxergar bem. E, enfim, os processos que envolvem isso, né? Até a microusinagem, né, a gente pode se dizer, né, que teve origem em peças para relógios, né? Os relógios lá suíços, né, aqueles relógios. Então você tinha ali microengrenagens, microeixos, micromolas montadas, né? Eram produzidas, né, de forma seriada, né, de forma a manufatura, né, não artesanal, mas que eram montadas muitas vezes artesanalmente, tanto que muitos termos, muitas máquinas até herdam até hoje. Por exemplo, existe um tipo de máquina, então o apelido é torno suíço, que é justamente para fazer peças para os relógios suíços, né, que são os cabeçotes móveis, né, um tipo de máquina bem específico que é muito usado nesse segmento. Empresas, então, por exemplo, tem um fabricante de ferramentas aqui no estado de São Paulo, em São José dos Pinhais, se chama Swiss Tool, né? Swiss Tools. Então, o pessoal puxa bastante dessa tecnologia suíça. E o grande boom, né, desse segmento foi aí, né, nos anos 2000, né, que o advento aí das próteses dentárias, né, das peças para implantes médicos, né, então parafusos, o que foi uma coisa assim espetacular, maravilhosa, porque a gente conseguiu, né, com máquinas, com ferramentas, baratear o processo, ganhar escala, e esse tipo de prótese, essas coisas passaram a ser acessíveis, né, uma gama ampla da população, né. Uhum. Então isso aí foi uma coisa espetacular, né, uma coisa muito bacana dessa evolução, né. E aí, né, caindo para essa parte de dental e de médica, né, aí você tem os parafusos, né, as peças bem específicas para próteses, para restaurações, né? E materiais assim super bacanas, como titânio, né? Inox, né? Material que pega fogo, né? Todo cara que trabalha com titânio, ele é brigadista, né? Porque uma vacilada pega fogo. Até aqui em Sorocaba, né, tem uma empresa que é bem pioneira nesse segmento, né? Que é a Dental Morelli, né? Que faz há muitos anos, faz bastante. Ela começou lá atrás e hoje, cara, elas estão saindo um pouco da usinagem, trabalhando com impressão 3D, né, em metal, dessas peças principalmente para implante dentário, os brackets, né, essas pecinhas. Eles estão começando a desenvolver isso aí, impressão 3D em metal. Então, assim, o campo assim está aumentando bastante. E mais com essa história de indústria 4D, então a gente tem software, as peças cada vez mais adaptadas às pessoas que vão usar, né? Para facilitar tanto o trabalho do médico quanto dos pacientes, né? Então é uma coisa assim bem legal. Então a peça sai sob medida, né? Pode dizer um parafuso de fêmur, né? Por exemplo, é uma peça gigante, né? Não é uma peça de caminhão, mas por que é microusinagem? Porque você tem roscas super pequenas, pinos, né? Tudo que envolve, e assim, de uma tolerância absurda também. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, né? Que a gente fala em microusinagem. Então, parte do princípio que tem alguma diferença com relação à usinagem... com relação à usinagem tradicional, fora só o tamanho. Por exemplo, na usinagem tradicional, a gente sempre tenta trabalhar com a questão do volume, né? Então, eu produzo mais para já o maquinário se pagar, aquilo poder se tornar mais rentável e eu poder vender mais. Na microusinagem, por conta das tolerâncias mais apertadas, você também consegue dar vazão e fazer volumes altos de produção? Ou é uma coisa que tem que ser mais lenta por conta da qualidade que pede? Então, a gente tem os dois casos, né? Tem muitas peças, né? Então, assim, são peças pequenas, né? Que se usa muito no mercado automotivo, em que aí sim os volumes são altos e tal, e as margens um pouco menores, né, questão de volume, né? E tem as peças bem específicas, né? Não é do campo médico, hospitalar, que tem um valor agregado maior. Até pelo tempo de desenvolvimento, são peças não seriadas, né?
das peças seriadas que a gente pode falar, né, até os campos de atuação, né? A gente fala de automotivo, e hoje, né, com essa história de eletrificação, enfim, de melhoria da eficiência energética, né? Quanto menor e mais leve, melhor, né? Então a gente briga por gramas, né? Então a gente é um campo que está crescendo bastante. Microcomponentes eletromecânicos, né? Então você tem atuadores, seletores, sensores que usam mecanismos mecânicos, né? Chaves, né? E assim, a gente conseguir reduzir o tamanho das peças, a gente ganha em peso, ganha muitas vezes em preço, né? Apesar que essa relação preço, né? O fato também de você produzir peças mais menores influi um investimento maior, tanto em máquinas. A gente trabalha, por exemplo, com máquinas que trabalham com rotações de 40 mil RPM, né? Uma rotação violenta. O instrumento de medição é tudo micro, né? Parece um laboratório, porque tem microscópio, micro não sei o que, micro pequeno, né? Tem que colocar a placa, né? Cuidado com as peças, né? Porque a peça cair no chão já era, né? Você não acha mais. E lá a gente faz uma pecinha até pro mercado automotivo, que se não me engano, tem um furo de 0,3, não é dos menores, né? Uma peça de 1 milímetro, 1,5 milímetro. E é verdade, o cavaco é maior que a peça. Então, a gente, para separar a peça do cavaco, é um sofrimento, né? Vai mandando o cavaco pro cliente, é capaz do cliente montar e o carro funcionar e não perceber. Mas tem uma vantagem isso daí também, a logística, né? Porque a logística é mais compacta, né? Então, a gente vê as peças grandes, por exemplo, um eixo, né? Peças de trator, né? Que são gigantescos, é um micro-universo, né? Mas enfim, e são essas, assim, a gente pode, né, falar dessas aplicações, né? Automotivas, né? Mercado de sensoriamento, válvulas, é algo assim que tá crescendo muito, né? Eu acredito, né, que com o advento aí do carro elétrico, que já não é mais um sonho, acho que é uma realidade, né? Pelo menos que fora, aqui no Brasil, a gente tá defendendo o tamanho do fio ainda. Enfim, mas uma hora vai ter que chegar, porque futuro, é evolução, né? Não vai ter como correr disso daí, né? Daí a gente acredito que vai se transferir para esse segmento, né? Para essa categoria de usinagem, esse tipo de muitas coisas, né? Né? Enfim, motor, né? Motor a combustão, biela, essas coisas. A tendência, não sei, né? Que ao longo do tempo isso aí diminui bastante, né? Quem sabe micromotores, né? Motores pequenos. Isso já é uma realidade em termos de motores, né? O próprio desenvolvimento do ABS, né? Só pôde ser desenvolvido com a possibilidade de se fabricar pequenas peças que dessem encaixar pequenos motores para poder fazer o sistema rodar. Então, né? E tem casos tristes também, né? Por exemplo, o carburador, né? Era uma pancada de micropeças usinadas, né? Era um carburador, aquele grande sistema mecânico, né? Com aquele cheiro característico, né? Mas era uma pancada de peças microusinadas que foram substituídas por um chip, né? Então, né, a microusinagem já está aí há bastante tempo, né? E, enfim, novos rumos, novas. Tem histórias tristes como histórias tristes assim, né? No caso de algumas empresas que se especializaram muito num determinado segmento e que, infelizmente, não conseguiram acompanhar a evolução, né? Enfim, tem que tentar estar atento a isso daí para ver para que lado que vai guinar, né? É claro. Deixa eu perguntar uma coisa. Antes de começar a gravar aqui, você comentou uma coisa bacana que normalmente a gente percebe o Brasil como um país atrasado ou que não tem maquinária, tecnologia para competir com outros países, mas você comentou que microusinagem é um campo que o Brasil é muito bom, né? Isso, a gente tem excelentes empresas aqui, eu falei da Dental Morelli, né? Tem uma empresa muito boa aqui em Sorocaba, Microflex, não, brincadeira, né? Fenomenal. Mas no sul do país a gente tem várias empresas de segmento médico hospitalar, né? A Morelli eles trabalham na área dental, né? Dental Morelli, né? Para próteses, enfim, aparelhos, correção. E esse pessoal a gente tem um parque de máquinas muito bacana, tem excelentes fabricantes de ferramenta, né? Ferramentas. Então, assim, a gente tem empresas aqui conceito que concorrem de igual para igual com os alemães lá, né? Para fazer, por exemplo, microbrocas aí que trabalham com 14 centésimos, até de 6 centésimos, se eu não me engano, já ouvi falar, microfresas de 120 nanômetros, né?
A micro foi um fio de cabelo, né? E você olha assim, é a fresa, cara. Ela é espiral, ela... Tem, né? 120 nanômetros o diâmetro da fresa? Da fresa. Daí 12 centésimos, né? Caramba, cara. Impressionante. Acho que é isso, né? E aí, incrível, cara. É uma broca. A gente até brincava na empresa. Não, vamos botar aqui no... Não é possível que o cara consegue fazer isso. Mas cara, é uma broca minúscula. O cara faz e funciona e fura. Tem uma durabilidade legal, materiais bacanas. Então, assim, a gente tem um bom parque aqui. Apesar de todas as dificuldades, né? Logísticas, impostos, pandemia, invasão alienígena, mas a gente, né, mesmo assim consegue ter ter de Varginha, a gente consegue ainda ter um mercado legal, ter uma boa infraestrutura, excelentes empresas, o pessoal que tem bastante know-how. Então, eu acredito que talvez não, né, que isso vai ser uma vantagem para o Brasil, na hora que a gente começar, que essa eletrificação começar a cair para cá também, né? Falando de mercado automotivo, né? Uhum. Mas acho que a gente tem um bom potencial aí, até para exportar, né? Nossa indústria está bem preparada para isso aí. É claro, a gente tem os nossos gargalos já conhecidos, né? Infraestrutura, impostos, blá, blá, blá. Uhum. Mas competência técnica a gente tem bastante, tem sobra. Tomara só que ela não vá para fora. Né? Tem sempre esse percalço. Deixa eu perguntar, fala um pouquinho da Microflex aí, conta um pouquinho da história da empresa aqui. A Microflex é uma empresa familiar, né? A gente, na verdade, o meu pai veio de uma outra empresa de São Paulo, acho que mais de quase 25 anos, quase 30 anos que trabalhava com ele, e eu inicialmente trabalhava com ele lá em São Paulo quando era adolescente, antes de fazer publicidade, enfim. Daí, quando eu resolvi mudar para mecânica, a gente montou a Microflex aqui, a gente vai fazer 12 anos, né, esse ano. Enfim, uma empresa familiar, né? A gente começou no segmento de microusinagem mesmo, né? De peças, microusinagem de peças pequenas, né? E é bacana que eu era moleque, né? Enfim, começando tudo novo, nossa, que legal, né? Conquistar novos clientes, grandes empresas, né? E ficava lá na empresa o dia inteiro, não tinha nem máquina de café. Aliás, a máquina de café foi a primeira coisa que eu comprei. Comprei uma máquina de café boa. E ficava lá esperando o telefone tocar, né? Não sei o quê. Aí eu me lembro que uma vez estava lá, né, de boa, daí tocou o telefone e isso, a gente começava, né, naquele tempo a internet já era bacana, mas era mais contato, fazer ligação com clientes potenciais, era no mano a mano aí. Uhum. Né, não tinha LinkedIn, não tinha essas coisas. E o telefone tocou a primeira vez, falei, nossa, né, primeiro contrato, não sei o quê. Eu queria alugar uma caçamba, puta que pariu, como assim uma caçamba? Não, mas aí não é aluguel de caçamba? Eu falei, não. Beleza, né? E foi se passando os dias e uma pancada de gente atrás de caçamba. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu descobri que o nosso telefone era muito próximo de uma empresa de caçambas. Tipo, o final era 3018, acho que era 3017, uma coisa assim. E os caras ligando. Eu falei, putz, né? Até que o pai falava que não era, os caras ligavam. Não, mas você não quer alugar caçamba? Eu falei, não, mas aqui não aluga caçamba, velho. Mas não, eu quero caçamba. Aí, o que eu tive a brilhante ideia? Eu comecei a mandar caçamba. Falei, viu, anota o endereço. Anotava o endereço, beleza, daqui no outro dia tá aí. Passou-se um tempo, cara, pararam de ligar. Eu não sei se eu fechei e falei a empresa porque mandava caçamba e a caçamba não era entregue, claro, e os caras fecharam, ou se o cara mudou o telefone, alterou, mas enfim, pelo menos nesse começo eu consegui vencer essa dificuldade inicial. E daí a gente foi, né? Foi crescendo, né? Foi fazendo mercado, depois a gente, alguns clientes, né? E a gente passou pro mercado automotivo, daí, né? Até outros podcasts nas histórias do mercado automotivo, com, né, das certificações e toda a dificuldade de fazer isso, né? Uma estrutura pequena, atender todas as exigências, mas a gente conseguiu aí com muita criatividade, muita força de vontade se adequar e hoje a gente atende aí, né, a maior parte, quase todos os carros fabricados no Brasil tem uma pecinha Microflex. Que bacana, cara. Né, e tudo começou com a caçamba lá atrás, né? Se eu tivesse... Isso que é um exemplo de adaptação frente ao mercado. Exatamente, se eu tivesse seguido no mercado de caçambas, talvez não teria. E assim, né? Você falou, né, da empresa, né? A gente vai, né? E, assim,
acho bacana, né? Apesar todo esse tempo, ele colecionou uma pancada de amigos, né? E, enfim, tem empresas até que eu não forneço mais, mas é que eu conheço o pessoal e tenho amizade, né? Enfim, o que eu sentindo mais falta dessa pandemia é isso, né? Que é esse bate-papo, os eventos, né? Eram as coisas as histórias que a gente via, né? Trabalha muito com peças pequenas, com tolerâncias muito apertadas, né? E sabe, né? Às vezes tá fora da tolerância, mas o negócio funciona, né? Não quer dizer assim, 1, 2 milésimos, né? E até essa história não é da Microflex, né? Com tolerância, é até de um empresário aqui de Sorocaba, de uma empresa de Sorocaba aqui também. E eles estavam brigando por 1 milésimo, cara. 1 milésimo. Daí, não, vou reprovar a PEV, vai catar 1 milésimo fora. Daí o cara fala, não, porque não sei o quê. Eu falei, mas 1 milésimo pra lá, 1 milésimo pra cá. Não, mas que a temperatura, a umidade, não sei o quê. Aí chamaram o dono dessa empresa, cara, um alemão, por sinal. Aí, o que tá acontecendo? Não, eu vou chamar ele de Sr. Heinz, né? Não, Sr. Heinz, porque quer reprovar a peça de 1 milésimo, não sei o quê e tal. Eu falar, o que é 1 milésimo? Né? Eu vou explicar pra você o que é 1 milésimo, o alemão falando. Você faz o seguinte, você põe a sua mão num balde cheio de tinta. Na verdade, ele falou outra coisa, mas eu vou falar que é tinta pra, né, porque às vezes... Eu gosto mais da versão original dessa história. Então. Acho que, né, clássica essa daí. Você põe lá a sua mão num balde cheio de tinta, depois você limpa a sua mão, inclusive os cantinhos da unha. Sempre vai ter 1 milésimo de bosta, quer dizer, de tinta na sua unha. E o cara provou as peças, cara. Eu falar, depois dessa explanação, né, clássica, né, isso acontece. A gente tem casos, por exemplo, trabalha com furos aí, você vai fazer um furo de 12 centésimos, que é uma peça que a gente trabalha lá, até por ramo de gás. Até pela aplicação da peça, né, que é uma aplicação doméstica, o teste do nosso cliente é feito, uma peça para gás, ele testa a chama para ver se a chama está adequada e tal. Mas pode parecer brincadeira, cara. A broca, ela vai perdendo, né, vai desgastando, o furo vai ficando mais apertado, muda, assim, pela pressão do gás, dentro do aceitável para o produto do cliente, mas tem variação. Então, quer dizer, é pentesimal, né, as tolerâncias, mas isso tudo faz diferença. Então tem que tomar muito cuidado, né, para não fazer, para não matar a peça, né? E outra, você matar uma peça dessa, você vai retrabalhar como um negócio desse, mano? É verdade. Tem 100 mil peças aqui de retrabalho. Eu vou ter que contratar ou tomar uma pílula de nanicolina para poder retrabalhar. Sabe que essa história do micron, né? Do balde de barro que você contou aí, de tinta, eu já usei essa história em treinamento e é sempre sucesso. As pessoas não esquecem essa referência, cara. A gente tem um parceiro aqui também que trabalha, uma empresa bem bacana também, trabalha no segmento de estampagem. E, enfim, eles têm uns processos maravilhosos de retífica, que é um processo de microusinagem também, né? Retífica, e os caras conseguem segurar também tolerância milésimais, né? Enfim, tem máquina, tem uma tecnologia danada para isso e tal, e o cara tem um parque de equipamentos, uma série de coisas bem legais. E a gente estava fazendo uma visita com o auditor, né, com eles, né, para visitar, né, porque ele presta alguns serviços pra gente, e falando de uma rugosidade, de peixe lá, como que vocês medem a rugosidade? A gente tem 2 métodos. 2 métodos, tem um método rugosímetro e tem o Tião. Ué, como assim, Tião? Vem aqui, Tião. Qual que é a rugosidade dessa peça? Cara, ele pegou a peça e passou no dente. RZ06. Não. Bateu no rugosímetro 0,59. Eu falei, não, ele pega uma outra peça, então. Eu falei, RZ 1.6. E, cara, o dente do cara que calcula RA, RZ, ele faz a conversão. RA tanto. Eu falei, nossa, cara. E ia lá, batia no rugosímetro. Eu falei, e quando não tem rugosímetro, a gente confia no Tião. Mas é real? Tem esse cara? O Tião existiu? Real, o Tião existiu, não é uma máquina. Existe, cara. O Tião existe e faz peça boa pra caramba.
Caramba, velho. Mas, assim, brincadeiras, né? Mas às vezes a pessoa trabalha muito tempo com o mesmo e desenvolve, né? O meu pai, por exemplo, ele consegue perceber rugosidade, viscosidade de óleo no tato. Ó, esse óleo aqui não tá bom, não tá, né? Aí você bate o refratômetro, a diluição não tá legal. E eu tenho um funcionário que consegue ver com o olho e consegue notar a diferença de décimos. Tem raio. Então já aconteceu de ter caixa assim, de peça para esperando seleção final, o cara ir lá e pegar uma peça ruim, assim, décimos menor. Eu falei, os caras são superpoderes, né? Vou colocar esses caras pra coisa, né? Que impressionante, cara, impressionante. Prática, né? É prática, né? Mas aquele dia eu fiquei, meu Deus do céu, vou com o Tião contratar você, cara. O que mais que você faz? O cara é um MSA ambulante, meu. Mas, enfim... E, bom, até falando, né, pra galera, né, que não tá muito, talvez não seja muito habituado, que a gente tá batendo um papo bem específico, né, de algumas coisas bem específicas do mundo da usinagem. Pra quem tá escutando, pensando em entrar nesse mundo, dá tempo de desistir. Não, brincadeira, não, é um segmento legal. Não desiste, não. E, assim, mais da parte da aplicação do dia a dia, né. Agora, eu vou procurar não me perder no raciocínio. O fato de trabalhar numa empresa pequena também é gostoso porque eu acabo tendo contato com todas as áreas, né? Trabalho com a área de vendas, trabalho com a área de processos, projetos, né? A gente participa de desenvolvimento de produtos, ao mesmo tempo atende cliente, atende fornecedor, pode bater papo, assim, desde o porteiro da empresa, né? Que geralmente é a pessoa mais bem informada sobre a situação de uma empresa. Sempre. Se você quiser saber de uma empresa, jamais vai procurar a bolsa de valor. Não, vai pro porteiro. E aí, como que tá? Aí, cara, fuja. Fuja porque o cara... Até, né, o pessoal do desenvolvimento, enfim, né, todas as áreas. E isso é muito bacana, né? Então, até pro empreendedorismo, né? Empreendedor e tal. Durma, não quer, né? Aquela história, né? Durma enquanto eles estão acordados, fica acordado. Não é assim também. Mas é uma coisa, a minha experiência é essa, que eu trago de muito bacana isso, então eu tenho contato com... E eu sou uma pessoa que gosta de falar pouco, né? Que gosta de bater papo, eu gosto de comer coxinha. Agora a pandemia acabou com isso, né? Mas é fenomenal, você poder ter contato com todo mundo. Às vezes o pessoal da produção, né? Puta, os caras têm muita brincadeira do Tião e tal, mas esse rapaz, você conversa com ele, o cara tem, assim, um know-how incrível, né? Ele sabe fazer o trabalho dele muito bem feito, né? Ele é mestre naquilo que faz. E faz com prazer, o cara faz com dedicação, né? Então, e também o pessoal de projeto, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, desenvolve aqui. Nessa empresa mesmo ele tem um campo de engenharia que trabalha com... O pessoal faz simulação de deformação de metais. Enfim, né? São várias coisas ao mesmo tempo. A Microflex, por ser uma empresa pequena, eu acabo, né, tento fazer de tudo um pouco, faço tudo ruim, né? Mas, enfim. A Microflex está com quantos funcionários hoje? Hoje a gente tem na produção 4 funcionários, né, e mais 2 pessoas administrativas. Temos aí 6 pessoas. O meu pai hoje já trabalha ainda todo dia com a gente, mas já há pouco vai se afastando, né, para trabalhar mais como consultor, né, agora, até para ajudar sempre, né, meu consultor, né, quando tem alguma dúvida de processo, ou mesmo assim de dia a dia, né, é o meu grande professor, né, meu grande mestre, aí, né, tem 50 anos de bigode, né, e assim, a gente tem uma turminha, graças a Deus, uma turminha bem bacana. Então, os nossos funcionários têm funcionários com... a gente tem 12 anos de empresa que desde o começo com a gente, né? Que legal. Então, a gente... Uma família, né? A grande sacada hoje são as pessoas, né? Você pode ter processos, máquinas, controles, mas as pessoas são essenciais, né? Você ter, né, a dedicação das pessoas. Eu acho muito assim, cara, se a pessoa fizer só a função dela, o negócio mas vai patinando, né? Se não tiver aquele algo mais, aquele esforço, aquela dedicação, é isso que faz a diferença, né? É isso que...
pouco saindo do mercado de microusinagem, de usinagem no geral, mas assim, no empreendedorismo como um todo, né, é uma experiência muito, muito bacana, muito estressante às vezes, mas eu recomendo brincadeiras à parte, né, quem tem vontade de... O Brasil está precisando muito disso, de gente, né, que tenha vontade, que tenha disposição, na verdade, de lutar contra a corrente, né, mas e uma coisa que eu acho também que deve acontecer no futuro, a gente sabe das grandes empresas, né, das dificuldades de se manter uma estrutura e tal. Eu acredito que a tendência no futuro é que existam empresas menores especializadas em segmentos específicos, né? Então, por exemplo, ao invés de você ter uma empresa gigantesca que faça de um pouco, várias empresas menores que têm um know-how específico, né? Uhum. Então, a gente tem algumas peças lá que a gente fabrica há praticamente 10 anos, 8, 10 anos, né? Tem um know-how bem específico nesse segmento. Claro que tem que estar sempre de mercado, surgem coisas novas, né? A gente pode também, né, fabricar igual a história do carburador, né? Mas eu acredito que isso pode ser uma tendência para os próximos anos, né? Até por uma questão de custos. A gente sabe também que tudo bate em custo também, né? E uma empresa pequena, né, consegue. Mas assim, eu vejo bem isso acontecer, pelo menos com a gente, né? A gente tem uma muito bacana das empresas grandes com quem a gente trabalha. O pessoal dá um suporte muito bacana pra gente. E também a briga diária é redução de custo, né? Custo. Então, a gente falou, né? A Microflex, a gente não trabalha com peças no segmento médico, nem dental. Então, a gente trabalha mais com peças seriadas para a indústria eletroeletrônica e para automotivo. É briga por custo. E no caso de micropeças, é micro. Então, eu trabalho com... Dependendo do item, o cara quer trabalhar com 4 casas decimais. Mas o Brasil não tem, não. Mas eu quero trabalhar com milheiro. Enfim. E me recordo uma vez, a gente estava numa reunião numa empresa, discutindo uma redução, acho que em torno de 1 centavo no valor de uma peça. E não dava, porque tinha que reduzir processo e tal, né, enfim. E aí eu dei uma sugestão lá, falei, se a gente conseguir alterar uma especificação de engenharia, a gente consegue reduzir aí substancialmente, consegue reduzir uns 15% o valor do item e tal. E eu me recordo que na época veio o diretor de engenharia, né? Existia um cara que entendia mesmo do produto, né? Uhum. Ele sentou, né? Então, um negócio meio tenso, né? E o que você acha, tal, né? Tal. Essa peça pode fazer até de madeira. Pode autorizar isso aí, vamos fazer. A gente preocupado, né? Falei, não, então toca o barco, né, meu? Puta, que eu queria ouvir, né? E no final a gente conseguiu, fez a redução de custos e tal. E, nossa, foi espetacular. Foi um saving, assim, muito bacana. Graças a esse nosso amigo que conhecia e destrinchou o negócio, né? Brigando lá. Mas no final acabou, enfim. Mas eu falei, nossa, quase tem um janeiro que ele falou isso. Mas dá licença, deixa eu abraçar o senhor. Eu não posso deixar você ir embora sem contar a história do nome da sua empresa. Então, na mesma época da caçamba, né, entre as coisas que a gente tinha que fazer, eu tinha que cadastrar telefone, né, enfim. E aí eu fui ligar acho que na época, para uma operadora de telefonia para poder fazer cadastrar o nome da empresa e tal. E antes era tudo por telefone, no telefone mesmo, era uma ligação ruim. E aí eu falei pra menina, e o nosso nome é Microflex, e o Flex... Vocês sabem, né, que o Fla, né, é um fonema um pouco complicado no Brasil, né? As pessoas têm dificuldade de dizer. E eu tinha medo de ficar microflex, né? Putz, né? Não, é o flex, né? Flexibilidade, né? Era uma coisa muito importante pra mim, cara. Era assim, meu sonho sendo realizado. Aí liguei pra moça, falei, microflex e tal. E já me antecipando o problema que tinha que ter, eu já soletrava o final. Microflex. Faca, lata, elefante, Xuxa. Microflex, faca, gato, elefante, Xuxa. Não sei que treta que deu que a ligação caiu, chegou a primeira conta de telefone. Microflex, elefante, Xuxa, indústria metalúrgica. E, cara, o que eu vou fazer pra trocar esse nome? Você não tinha emitido nenhuma nota fiscal para cliente até esse ponto ainda. Não, mas enfim, isso fica até legal, né? Eu poderia ter adotado, né? Não sei se o elefante e a Xuxa depois iam me procurar, né? Pelos direitos autorais. Mas,
aquele sonho, eu fiz o logo, ficou uma porcaria, e depois, aí sim, foi um trabalho, a gente procurou uma pessoa profissional, queria fazer tudo, eu tinha feito 2 anos de publicidade, nossa, vou arrebentar a minha empresa e tal, e aí veio o mercado e dá aquele tapa na cara, né, e a moça do atendimento da Claro também, né, que não acabou com o meu sonho, né, aí, ali, acho que foi o primeiro choque de realidade pra também. Que meu pai tinha falado, não vai ser fácil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim, né, meu? E foi bacana que o pessoal, que vocês acompanharam, né? Porque eu tava nos primeiros anos de faculdade, né? Empolgado com a faculdade, todo muito empolgado, né? Mas eu acho que, no fundo, cara, isso serve pra tudo que a gente faz na vida. A gente não pode perder esse tesão, né? Essa capacidade, às vezes, de transformar nesses percalços na época de chorar, né? Mas, enfim, hoje dá risada com a história. Mas transformar esses percalços em coisas boas, né? E a dificuldade que todos nós temos, né? Mas ter esse lado cômico das coisas, encarar as coisas de um lado mais cômico, né? Ajuda bastante a encarar o dia a dia. Né? Ainda mais nesses tempos de pandemia, Nibiru se aproximando, né? Meteoro, raspando. Deixa o contato da Microflex, ou o seu contato, Elton, para quem quiser. Bom, quem quiser procurar a Microflex, né, não é a Microflex Elefante Xuxa, a gente tem nossa página no LinkedIn, Microflex Usinagem. Show de bola. Meu velho, valeu mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. E, como disse no começo, um prazer inenarrável bater esse papo contigo. Exatamente. E, né, como termina o programa do Porchat, né, que história é essa? O que você colocaria na sua lápide, né? Foi lá, em termos de microusinagem, acho que eu colocaria... morri e não vi, né? Porque era muito pequeno. Matei a peça e não vi. ou você pode colocar também morrendo, mas ainda com um micron de bosta na mão. Cara. E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meucaféprimeiro.home.blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também pra você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E aí tá em todo lugar também, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google, cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou @MeuCaféPrimeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.